Olá, eu me chamo Carolina França e eu sou professora de matemática. Vim aqui a convite do professor Daniel Lima e da equipe do PIC para contar um pouco da minha trajetória para vocês como professora e pesquisadora. Vamos lá. Hoje eu sou professora de matemática na Escola SESC de Ensino Médio, no Colégio Santo Antônio Maria Zacaria, e também professora convidada da pós-graduação em Psicopedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Como pesquisadora, eu atuo dentro do grupo de matemática do GEMAT UERJ, que é o Grupo de Pesquisa e Educação Matemática do CAP UERJ, e também em parceria com o grupo EPURA, que é um grupo de educação matemática crítica da Unesp de Rio Claro. Vamos lá, vou contar um pouquinho, bem breve, da minha trajetória para vocês e partilhar algumas experiências que trazem reflexões sobre o tema, a escolha, a metodologia, as etapas de uma pesquisa. Eu comecei no final da graduação de matemática, junto com outros estudantes, fundando o GEMAT UERJ, junto com outros professores da UERJ também. E também a minha experiência como pesquisadora foi embebida de várias situações e práticas na graduação em pedagogia da UFRJ. No final da minha graduação em matemática na UERJ, nós fundamos esse grupo com 4 linhas de pesquisa e organização de seminários semanais abertos, gratuitos ao público, na intenção de não só nós pesquisarmos, mas também da gente fomentar as reflexões e disseminar a educação matemática aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalhei nessa organização semanal de seminários, o que foi excelente não só para esse sentimento de estar contribuindo com o fomento das pesquisas no Rio, de poder estar contribuindo com a praxis de diversos professores, mas também da minha própria experiência como professora e pesquisadora, de poder ouvir e aprender com vários professores, pesquisadores, palestrantes. Foi uma experiência, assim, inenarrável, foi incrível. E dentro da linha de pesquisa que eu atuei no GEMAT UERJ foi a linha de pesquisa em matemática lúdica. O que nós fazíamos nessa pesquisa? Além de estudarmos bastante a base teórica, né, do campo da matemática lúdica, que é um campo de pesquisa na educação matemática, nós íamos a campo, que era o próprio colégio de aplicação da UERJ, e também algumas salas de aulas de professores que já trabalhavam, como eu, no caso. Então, a gente percebia erros conceituais que os alunos pudessem ter, e a partir desse erro conceitual, nós criamos jogos, atividades e dinâmicas que pudessem ressignificar esse erro conceitual, sem simplesmente parar e transmitir. Era o aluno que chegava na conclusão, era o aluno que reconstruía o conceito da maneira dele, com a linguagem dele, e de uma maneira muito mais profunda e etnomatemática, porque era a forma dele construir. E a partir dessa análise, nós refinamos mais ainda os instrumentos, e quando ele chegava num corpo que nós, a partir da pesquisa, percebemos que é uma atividade ok, uma atividade bacana, nós fazíamos as oficinas dessas atividades junto com professores e alunos das escolas públicas da região, e também em outros congressos, em outros eventos, para poder disseminar os resultados da pesquisa. Já no mestrado, eu pude pesquisar algo que era de uma profunda inquietação minha, que é a aprendizagem por projetos dentro da educação matemática crítica, ou seja, dentro de uma ótica que não fosse simplesmente de autopromoção, ou que não fosse simplesmente para servir a feiras ou a ordens institucionais, dentro de uma ótica de fato mais progressista e preocupada com o desenvolvimento da aprendizagem do estudante, no seu pensamento crítico e na sua liberdade criativa. E aí eu queria pesquisar as estruturas que tensionavam ou que fortaleciam essas aprendizagens por projetos. E essas estruturas passam tanto por estruturas físicas, estruturas financeiras, mas muito mais por estruturas de material humano, né? Por estruturas de pessoas e engajamentos envolvidos dentro desse projeto. Então, essa pesquisa de mestrado eu desenvolvi durante 2 anos, e
é a pesquisa com a qual eu me envolvo mais ainda hoje, no aprofundamento, que quero levar para o doutorado, que continuo com ela dentro do GEMAT UERJ, numa nova linha de pesquisa agora, em aprendizagem por projetos. A partir dessa linha de pesquisa, eu conheci esse grupo de educação da Unesp do Rio Claro, e aí houve o que é algo mais bonito na minha visão, que é o cruzamento das linhas de pesquisas, né? Lá eu encontrei outros pesquisadores com pesquisas que se conversam, né? Pesquisas próximas. E aí nós hoje com cada um, para vocês terem ideia, são pesquisadores do Brasil inteiro, grande parte da Unesp de Rio Claro, mas também tem outros de outros estados, como eu do Rio de Janeiro. E aí cada um, dentro da sua realidade educacional, consegue pesquisar mais profundamente os aspectos do background, foreground, que é o que o estudante traz como bagagem, como ele enxerga essa bagagem, como ele significa essa bagagem, se tem orgulho, se não tem orgulho, como que ele conta sobre essa bagagem e como que ele se projeta para frente, como ele se projeta para o horizonte, que ele acredita que ele pode ou não conquistar, né? Os lugares que ele acredita que ele pode andar e sonhos que ele pode sonhar. Isso dentro da educação matemática crítica, em vários aspectos que podem gerar microviolências ou não, que podem gerar empoderamentos, que podem gerar potencialidades, né? E, como meio disso, surge novamente o trabalho com projetos, a aprendizagem por projetos como o intermeio agora desses novos olhares de pesquisa. Já no grupo do GEMAT, nós olhamos a aprendizagem por projetos, não só também em background, foreground, mas também numa investigação de perceber como que a aprendizagem por projetos pode também servir como instrumento de avaliação de habilidades e competências e outros focos também. Dentro desse grupo, hoje, fazem parte professores de escolas públicas e particulares aqui do Rio de Janeiro. Bom, sobre a escolha do tema de pesquisa, né? Essa escolha, você pode entrar num grupo que já tem um tema definido, como era o caso da linha de pesquisa em matemática lúdica, porque é o campo de domínio do orientador daquele grupo, ou você pode ter a oportunidade de pesquisar aquilo que você quer, que foi a oportunidade que eu tive, com a liberdade que o orientador me deu dentro do mestrado. E aí, tanto em um quanto em outro, o mais importante é vocês escolherem um tema que mais tem afinidade com as inquietudes de vocês. Então, tanto matemática lúdica, quanto aprendizagem por projetos, quanto background, foreground, são temas que me trazem, que alimentam essa minha inquietude, que alimentam as minhas reflexões, com o qual eu consigo fazer bem essa costura do campo teórico com o campo prático, e isso vai alimentando mais ainda as reflexões e as inquietudes aqui dentro, porque praticamente pesquisa é um relacionamento, é um casamento, então você precisa escolher o tema de pesquisa ou entrar numa pesquisa com um tema que realmente façam seus olhos assim, ó, vibrarem, sabe? Já a metodologia, da mesma forma, pode já ter uma metodologia escolhida pelo orientador, a qual você vai estudar e dominar, ou você pode ter que realmente ir a campo e pesquisar qual é a melhor metodologia para a sua pesquisa, que foi o que aconteceu comigo no mestrado. Então, eu demorei muito para descobrir a minha metodologia, porque eu, de verdade, como o meu orientador falava, o campo fala. E aí, conforme você vai se aprofundando não só no campo, mas nas vertentes e nas teorias de metodologia, no meu caso, eu já fiz um pré-filtro para metodologia qualitativa, você vai entendendo qual que atende melhor, qual que não atende melhor. Por exemplo, no mestrado, eu escolhi a metodologia da história oral, porque eu trabalhei com depoimentos, com entrevistas, e a partir dessa metodologia, eu pude trazer esses depoimentos de uma maneira muito mais sensível, de uma maneira muito mais cuidadosa, muito mais sensível, digna até com esses depoentes. Eles não viraram dados frios. Eles tiveram seus nomes, claro, protegidos, né? São
são anônimos, tem outros nomes que não são os verdadeiros, mas, acima de tudo, a maneira como eu faço a análise, que é a análise narrativa das narrativas, foi a metodologia que melhor trouxe a força e o empoderamento das vozes do chão da educação básica, que era um dos grandes objetivos também da minha pesquisa, trazer, inverter essa ótica do conhecimento de cima para baixo e valorar muito o conhecimento do chão da educação básica. E aí essa metodologia foi a que melhor trouxe isso para mim, tanto com a Clea Bossi, quanto com o Nilson enfim, e a melhor coisa que poderia ter. Esse valor. Então, na verdade, o campo ele vai te falar junto com os seus objetivos. Então, é muito importante que os objetivos da pesquisa estejam extremamente clarificados, extremamente fortes e bem definidos, para vocês conseguirem, a partir daí, escolher qual a melhor metodologia para vocês. Então, vou citar um outro exemplo. Eu fiz uma pesquisa dentro da psicopedagogia sobre todas as tensões, as crenças que os alunos traziam sobre a matemática, né, dentro da teoria da representação social. No ensino fundamental 2, numa escola que já era progressista, já tentava trabalhar de uma forma diferente. Então, eu queria realmente aferir a força dessa ancoragem social da matemática como algo que não é para todos, algo como ruim, algo como tenebrosa. E aí eu fiz uma pesquisa com 110 estudantes e utilizei outra metodologia, eu triangulei. Então, eu fiz desenho, história, evocação livre de palavras e depoimentos. Então, para essa pesquisa, era necessário ir muito além do que o discurso falava. Eu precisava captar um pouquinho do subconsciente, e aí utilizei essas duas técnicas, que foi a evocação livre de palavras e o desenho história. Então, dependendo do seu objetivo, dependendo daquilo que você quer atingir, você vai ter a metodologia melhor. E não só o objetivo, mas também o que é possível de você fazer dentro do teu campo, né? Tem também as questões de ética, que são muito importantes, você tem toda uma documentação a cumprir, então você vai ter várias situações que vai ser possível ou não. Eu tive, por exemplo, no meu mestrado, uma escola onde eu não consegui entrevistar o professor dentro da escola, porque tinha uma série de entraves, de burocracia, e esses entraves já falava muito de como que ela lidava com essa temática da aprendizagem por projetos. Então, até mesmo os entraves podem ser dados importantes para a pesquisa de vocês. Sobre desafios e conquistas, olha, desafios foram enormes, enormes as conquistas também, mas trabalhar com pesquisa aqui no Brasil é saber da realidade que você pode sim ter cortes. Eu tive grandes cortes, eu passei em primeiro lugar no mestrado, então em tese era para ter bolsa, não tive bolsa, peguei bem na época do corte na UERJ, e mesmo assim, não só por um sonho de ser pesquisadora, mas a partir de um sentimento de compromisso com a universidade pública, sem romantizar aqui o sacrifício, porque a nossa luta tem que ser para a defesa da pesquisa, mas para conseguir ir à frente com a pesquisa, eu fiz uma série de serviços e sacrifícios para poder me autofinanciar. Então, por exemplo, eu cheguei a vendi livros, fazia bazar com as minhas roupas, já vendi sacolé na praia, já fiz rifa de ensaio fotográfico. Isso tudo para poder não só comprar equipamentos, ou como foi o caso das entrevistas, que depois gerou um documentário como produto educacional, não só também para poder ir a congressos e a eventos, para poder apresentar os meus trabalhos, que nem sempre a universidade ela podia dar o recurso, você tinha um gasto ali enorme com viagem, como foi o caso quando eu fui para Portugal, foi, assim, acho que a maior força-tarefa que eu fiz de arrecadação para conseguir ir.
Teve um dia lá que eu fiquei comendo só pão e água, mas é isso, gente, tá tudo certo. O importante foi o quanto que eu cresci lá, o quanto que eu aprendi e o quanto que eu aprendi não só no evento, que foi o Congresso Internacional de Matemática e Língua Portuguesa, quanto em conhecer a Escola da Ponte, em Negrelos, que foi uma outra experiência assim, que trouxe muito para a minha vida como professora e como pesquisadora. Então, desafios tem aos montes e a nossa luta tem que ser constante e incessante pela pesquisa acadêmica e científica no Brasil. Para você conseguir pesquisar, você precisa minimamente de bolsas para que você consiga que esse estudante não precise trabalhar tanto. Então, houve um grande sacrifício da minha vida social, porque eu trabalhava também, trabalhava bastante, então vários finais de semana eu me dedicava mais à pesquisa para conseguir, né, realizar esse sonho. Então a nossa luta tem que ser uma luta incessante no Brasil, principalmente no cenário atual, de grandes cortes, porque sem a pesquisa pública nenhum país vai à frente. Nós precisamos de fomento para essas pesquisas públicas, para que elas possam, de fato, acontecerem. E um outro recado que eu deixo para vocês é: não se deixem levar por várias vozes externas dizendo que esse não é o seu lugar. Quando eu comecei, eu morava em Caxias, no interior de Caxias, pegava 4 conduções para ir, 4 conduções para voltar, saía de casa extremamente cedo, chegava em casa extremamente tarde, tinha, sei lá, 3, 4 horas de sono. E muita gente olhava para mim como a caipira de Caxias, a menina do interior, aquela que não fez nenhum bom ensino médio e tudo mais. E eram várias vozes que diziam para mim que aquele não era o meu lugar. Que aquele era um lugar de pessoas que já vinham de berço, que já tinham, que já falavam 3, 4 línguas, que já, enfim, que tinham um outro pé de desenvolvimento. E não me deixei abalar, não me deixei abalar em nenhum momento. É claro que essas vozes ficam feito um mosquitinho ali, zumbido, então não se deixem abalar por isso. Vocês podem ser pesquisadores sim, tendo vindo de qualquer origem, tendo vindo de qualquer lugar. Grandes ideias sempre vêm de lugares assim mais inesperados possíveis. Isso traz para a gente não só a força, mas também a humildade de entender e olhar para cada canto com um grande potencial e um grande valor. É isso. Sigam seus sonhos, trabalhem pela pesquisa e defendam sempre a pesquisa pública, o serviço público. Defendam o SUS, defendam o CNPq, defendam todos os fomentos para a universidade pública. Estamos juntos. Um abraço.